Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Sobretudo, seja muito bem-vinda, professora Evelyn Muraguchi, né, nossa convidada de hoje, a primeira atividade do projeto Xixá de Extensão Médica, um projeto que é desenvolvido no âmbito da Associação Brasileira de Educação Médica da Regional Centro-Oeste e que possibilita essas trocas, né, entre atores de diversas instituições para que a gente possa aprender, conversar, colaborar, né, e se desenvolver juntos, tá? Então, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade na nossa Regional Centro-Oeste, apresentando a professora Evelyn, né, para quem não conhece, a Evelyn Muraguchi é médica, formada pela Universidade Estadual de Londrina, tem residência em clínica médica também na Universidade Estadual de Londrina, especialista em gastroenterologia, mestre em medicina interna, é egressa do FAIBER, o programa de formação para educadores médicos, né? E foi coordenadora do curso da Universidade Estadual de Londrina e também da Pontifícia Universidade Católica de Londrina, tá? Então, muito bem-vinda, Evelyn. A gente está muito feliz de te receber aqui na Regional Centro-Oeste. Uma pena não ser presencial, né, para você poder estar conosco, degustar uma pamonha, né? Uau! Uma comida típica Eu muito vou padrão cobrar o do nosso convite. Centro-Oeste, ponto. Mas espero que Professor, se encontre num futuro breve. Pode falar. né, eu sempre fui muito bem recebida em Catalão, eu só não consegui experimentar o arroz de pequi, mas você acredita que eles me procuraram e me deram a conserva do pequi para eu trazer para casa para experimentar. Pronto, não vou Eu esquecer sempre disso. fui muito bem recebida pelo Centro-Oeste, gente, que coisa boa. E é importante ressaltar também que a Evelyn atualmente é uma especializanda também do curso de especialização em preceptoria e docência da ABEM, né? Da minha turma, inclusive. A professora Odete Torres aqui é a nossa veterana, né? Da primeira turma, nós somos da segunda. Não sei se tem mais algum de vocês aqui que também participou da especialização. Mas, enfim, eu vou passar a palavra então para ti, Evelyn, para que a gente faça esse diálogo sobre o método da aprendizagem por problemas, as suas bases e os seus desafios para implementá-lo nas nossas instituições, tá? Passo a Obrigada, palavra. Zé Eduardo, pela oportunidade. É um tema que eu adoro. Eh, eu não sou da primeira turma do PBL, embora o curso de medicina da UEL e de Marília sejam os precursores no Brasil. Eu sou da turma que torcia o nariz e dizia: Isso não vai dar certo. Até o dia em que eu entrei numa sala, começou a chegar perto do módulo de dor abdominal, que era no terceiro ano. Eu falei: Acho que eu tenho que me integrar, que essa mudança não vai parar de acontecer. E fui assistir um tutorial. Era um tutorial discutindo cardiologia, que era uma coisa que eu amei, mas não consegui entender de jeito nenhum. E os meninos discutindo com uma facilidade, um domínio alfa-agonista, beta-agonista, papapá, papapá. Eu falei, gente, eu não consegui, eu me achava meio inteligente, né? Eu não consegui entender isso, e esses meninos no segundo ano estão discutindo isso com uma potência, com uma familiaridade, uma tranquilidade, um domínio. Falei, esse negócio deve dar certo. Tem alguma coisa aqui que faz as coisas acontecerem. E aí fui estudar, eu fui conversando com o professor Márcio de Almeida, professor Pedro Gordon, que levou o PBL para Londrina. Falei, esse negócio dá certo. E vendo a atividade dos alunos, eu cada vez mais me apaixonei. Então, eu sou uma apaixonada. Eu vou dizer, eu tenho um problema, quer dizer, eu sou uma apaixonada, e gente apaixonada tem, às vezes, não vê os defeitos, né? Então, vocês vão me perdoar isso. Uma outra coisa também, eu falo muito rápido, então vocês fiquem muito à vontade de me interromper e dizer, ó, Evelyn, fala mesmo. Eu já tenho uma combinação com os alunos levantando o óculos. Evelyn, lembra que você tem que falar mais devagar. E, por favor, é importante que a gente discuta, interaja, porque todo mundo aqui tem um pouquinho de experiência em PBL. Então, tragam as experiências, não deixem as dúvidas para depois. Vou compartilhar os slides, então, é, deixa eu ver aqui. É isso. Que o Zé Eduardo me pediu que a gente discutisse um pouquinho a base teórica do PBL e as dificuldades da implementação, né? Deixa eu colocar. Então, vamos lá. Então, eu sou, você fez a gentileza de me apresentar, então eu sou uma apaixonada pelo PBL, mas consigo enxergar que o PBL não é tudo na vida, né? A gente brinca e a gente não
conserta nada na casa da gente só com martelo, só com chave de fenda. A gente precisa ter um instrumento para cada coisa. E, e o PBL também não funciona sozinho. Não podemos construir um currículo só baseado em encontros de PBL no sentido de encontro de tutorial. É muito importante que a gente tenha também experiências com aula teórica, aula prática, aula chamada de tradicional, né? Aula para grandes grupos, aula para pequenos grupos, experiências no ambulatório. Então, isso tudo acaba acrescentando muito mais. Eu tinha feito algumas atividades interativas com vocês, mas eu acabei cortando, porque eu acho que a gente pode ir discutindo à medida que as coisas vão acontecer. Então, fiquem, por favor, muito à vontade para me interromper, para colocar, né? Eu vou pular esse aqui e dizer que para a gente informar os médicos que são todos professores, pelo menos eu não consegui identificar, Eduardo, se tem algum estudante, mas tudo bem, todo mundo ensina e todo mundo aprende ao mesmo tempo, né? E a gente precisa sempre considerar o ponto de partida. Aqui são os nossos calouros da medicina da UEL, usando uma bandana laranja, que é muito característica deles dentro da piscina, até o resultado final. Aqui a foto é da formatura do Pequeno Príncipe, e para ele, no meio disso tudo, a gente tem uma trajetória. E essa trajetória é construída pelo currículo, e aí a gente coloca ali todas as atividades que nós acreditamos que vão estimular a formação desse profissional que nós desejamos, né? Então, quando a gente conversa com os professores, a gente diz que o currículo se constrói, normalmente com todos os professores e de maneira ideal, mas ele está sempre necessitando reforma, reavaliação, de uma forma sempre contínua. A gente tem que estar sempre fazendo, olhando o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo que não está tão bom e que a gente pode melhorar, né? A gente constrói. Baronesa disse quais as dificuldades da implantação, mas as dificuldades não são só da implantação, são da implantação e da manutenção também, né? E é importante aí que a gente coloque todo mundo para trabalhar junto, estudantes e professores, porque o currículo, o curso não é construído apenas por algumas pessoas, mas por todo mundo, seja ele participando ativamente ou não participando ativamente, porque aquela participação dele também vai fazer algum efeito dentro desse currículo, né? Então, quando a gente vê uma avaliação lá, McMaster até de 50, né? Porque o PBL começou em 1969, então a gente já tem agora quase de 56 anos de curso. O que eles colocam sempre é que o currículo evolui na teoria e na prática, em resposta a influências externas e demandas práticas. Todas as escolas, né, não só aquelas que adotam o PBL, precisam constantemente alinhar suas perspectivas pedagógicas e os resultados. Então, Maastricht também coloca esse ponto de vista, que o foco no resultado, as pessoas do processo, pode contribuir para a erosão do método, assim como é importante conter a erosão e revitalizar os programas. E eu brinco muito dizendo que a gente erra mais e os desafios maiores do PBL é manter o PBL PBL. Porque quando a gente quer jogar futebol com bola de vôlei, não dá certo. Quando a gente quer jogar vôlei com 11 e com o gol, também não dá certo. Então, saber qual a base da metodologia é muito importante para a gente saber. Neste momento, vamos usar a estratégia do PBL, com as diretrizes e os determinantes do PBL. Naquele momento, vamos usar uma outra estratégia, mas cuidado só para a gente não misturar as coisas e não confundir, porque aí isso contribui muito para a erosão, né? Então, assim, o que eu gostaria de discutir com vocês é como manter e implantar um currículo baseado em PBL, discutindo aí fisiologia do aprendizado, características dos estudantes e o que a gente deseja formar, ok? Então, vamos interagir, fiquem à vontade para me interromper, levante a mão, aviso, José Eduardo, que vocês querem interromper e fiquem muito à vontade, ok? Vamos trabalhar e eu queria discutir aí, primeira coisa, a fisiologia do aprendizado. Então, eu fiz um resuminho no roteiro, que é onde a gente trabalha para que a gente possa aprender ou aprender alguma coisa. Nós trabalhamos com três memórias. A nossa memória sensorial, que é aquela que a gente percebe os nossos órgãos dos sentidos, né? A nossa memória de trabalho, que infelizmente ela é reduzida, ela é limitada, a gente só consegue dar conta de trabalhar algumas coisas em determinado tempo. Portanto, se nós tivermos nossa atenção dividida em várias coisas, nós podemos aprender menos. E a nossa memória de trabalho, de longa duração,
contrário da memória de trabalho, essa é ilimitada, essa nós podemos treiná-la para guardar inúmeras coisas e de maneira ilimitada. E elas trabalham muito de maneira muito integrada. E o que é mais interessante aqui, que para nós serve muito quando a gente está trabalhando com os alunos, é que todas elas têm um sistema de filtro. Por exemplo, nós estamos sentindo a temperatura da sala, agora está muito frio, né? Tem uma onda de frio exagerada para outubro, mas nós estamos pensando talvez no conforto da cadeira, tendo que olhar uma tela pequena ou uma tela maior, com todas as outras coisas. E para que a gente consiga fazer foco naquilo que realmente é importante, a nossa memória sensorial também tem filtro. Isso ela só vai passar para a memória de curta duração as coisas que a gente perceber e considerar relevante. As outras coisas a gente vai esquecer, né? E por isso o foco é importante para a nossa memória de curta duração. E no PBL, a gente trabalha dentro de uma sala específica, com um grupo de estudantes específicos, todo mundo sentado em volta de uma mesa, com o foco no problema. O que nos ajuda muito a trabalhar com todos os neurônios disponíveis da memória de curta duração ou da memória de curto prazo. Diferente da aula tradicional, da aula para grandes grupos, onde os estudantes, ao mesmo tempo que estão tentando prestar atenção da gente, estão olhando o WhatsApp, estão tentando responder tarefas de outros, naquele momento, no tutorial, o foco é totalmente dirigido para aquilo que a gente gosta de discutir. E a memória de curta duração vai trabalhar muito bem se ela conseguir, ao mesmo tempo, relembrar as informações prévias e retomar isso e retrabalhar várias vezes. Então, repetir, reconhecer, generalizar, diferenciar. Quando eu faço esse trabalho, juntando os neurônios da minha memória de curta duração com aquelas informações que eu já gravei anteriormente, isso vai funcionar muito bem para que eu consiga gravar e utilizar quando ela for necessária. Então, memória de trabalho limitada, memória de longo prazo ilimitada. E para que eu consiga trabalhar essas memórias, tudo que eu trabalho na memória de curto prazo e guardar na memória de longo prazo, eu preciso de trabalhar pelo menos 3 vezes o mesmo assunto, em profundidade diferentes, em cenários diferentes, em situações um pouco diferenciadas, talvez na idade do paciente, na experiência da aula prática, na experiência de trabalhar com o boneco, na simulação, para que eu possa efetivamente guardar essa informação na memória de longo prazo e conseguir recuperá-la quando for necessário. Então, aqui o PBL já tem uma vantagem. Eu trabalho na abertura do problema uma vez, trabalho no estudo individual pela segunda vez e retomo na discussão do grupo, no fechamento do problema a terceira vez. Se o cenário onde eu estou incluída, ele está integrado com as outras atividades, no ambulatório, na aula prática, mesmo na aula teórica, eu aumento a possibilidade de gravar a informação e retê-la para a utilização como um aprendizado relevante. Acho que essa é uma coisa extremamente importante. Quando eu só estudo para decorar, essa memória não vai ser guardada na memória de longo prazo e vai ser perdida. Então, para que a gente possa guardar na memória de longo prazo e utilizá-la continuamente e renová-la continuamente, é importante que a gente dê aí foco na memória sensorial, utilize a memória de curta duração num trabalho deliberado e retome várias vezes. Então, o PBL consegue fazer esses 3 pontos. Ele tem algumas desvantagens. A primeira delas é que isso toma tempo. E se eu tomo tempo, eu não consigo tempo para discutir todos os assuntos. Então, é muito importante que o grupo de planejamento do currículo ou do módulo selecione qual é a informação relevante que o aluno precisa naquele momento, porque ele vai retomar isso quando ele estiver, provavelmente, no terceiro ano, quando ele estiver no internato, né? Então, é importante que ele, neste momento, qual é a coisa importante para ser trabalhada e a coisa que ele não pode deixar de aprender. Então, o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem é muito importante, ok? Tudo bem até aqui? Se a gente tivesse na aula presencial, vocês fariam um, dois, três ou quatro. Aí vocês podem me responder. Podemos ir em frente? Seguimos? Sim, Evelyn, por enquanto, sem dúvidas. Então, tá já. Então, vamos lá. E o PBL se baseia, então, nesse estímulo ao aprendizado do adulto, porque o adulto só vai aprender se isso for relevante para a vida dele, se isso for importante. E é muito
importante e sério, que nós trabalhamos com nossos estudantes do curso de graduação como adultos. Embora nós, às vezes, nos consideremos, o estudante que entra, ele é imaturo, ele, apesar da idade, ele é muito diferente de nós, quando nós éramos estudantes, que nós éramos lindos, maravilhosos, atentos, obedientes, eles são imaturos, eu não posso trabalhar como imaturos, como adolescentes. Eu preciso deixar claro para eles que é uma aprendizagem de adulto, que eles precisam entender a importância. E ao professor cabe também criar oportunidades de assuntos que sejam relevantes para eles, né? Nós vamos discutir um pouquinho de aprendizagem profunda e superficial, passos do PBL e as adaptações que ampliam ou reduzem esse aprendizado. E eu quero colocar aqui, já disse, mas vou repetir, né? Nenhuma metodologia completa e perfeita. Tradicional não quer dizer ultrapassado. Nós estamos aqui discutindo quase como uma aula tradicional, né? O objetivo de discussão é ampliar ferramentas para a gente formar aquele profissional que a gente quer. Tá? Mas vamos focar no PBL. Começou lá em 1969, em McMaster, baseado numa experiência de Harvard do curso de Direito. Vocês estão vendo pela roupinha aqui. E a gente já tem muita onda e não pode mais falar em metodologias inovadoras, porque ela já tem 50 e muitos anos. Baseia-se em discussão da vida real, em problemas da vida real, onde a gente não discute presunto, alface, tomate, tudo separadinho, mas a gente aprende tudo junto na cozinha, na aula prática, né? Na vida real mesmo, em problemas da vida real. E o professor aí tem um trabalho como facilitador. E a gente trabalha pequenos grupos. Vocês vão ver que o trabalho é tanto que quando nós temos mais que 10 alunos num grupo tutorial, eu acredito que o serviço fica bem prejudicado, ok? Então, a gente tem um momento de ativação de conhecimento prévio, que é a abertura, um momento de autoaprendizado, onde ele vai tentar cobrir as lacunas que ele percebeu na primeira discussão, e ele vai fazer isso sempre em equipe, o que é muito importante para nós, porque uma das características importantes dessa nova geração é a dificuldade de trabalhar em equipe. A gente brinca que eles não brigaram pela bola no campinho, né? Que cada um tinha um campinho, cada um tinha uma bola. Então, é muito importante que eles aprendam a se relacionar nesse caso. Então, o trabalho de abertura passa pela memória de curta duração. Então, a gente está numa sala fechada, com um quadro negro, com estudantes focados, tentando evitar os estímulos externos, o WhatsApp, o celular e outras coisas. Mas é importante que a gente utilize uma característica desses estudantes, que é o desafio. Se eles são capazes de ficar num jogo a noite inteira para conseguir zerar, se nós conseguimos motivá-los e criar problemas desafiadores, eles vão ter foco e vão ajudar a discutir essa questão, né? E a gente utiliza aí o passo um e o passo 2, está no roteiro lá, o passo um, né? Ler o problema e verificar se tem algum termo desconhecido. E o passo 2, definir as questões levantadas pelo problema. E aqui é muito importante que, às vezes, no afã de facilitar, as pessoas falam em palavras-chave. Então, os alunos ficam levantando, tirando palavras do contexto e fazendo uma lista de palavras-chave. E o importante aqui não é a palavra, mas é a ideia-chave. Quais são os pontos importantes que o problema levanta, né? Sei lá, a formação da vesícula, a formação da via biliar, uma fratura que aconteceu numa criança, ou uma insuficiência respiratória, ou um sintoma de um paciente, são ideias chaves. E é muito importante aqui que não se use palavras, mas se tente listar quais são os pontos importantes que aquele problema levanta, e daí organizá-los numa sequência que parece lógica para o grupo, para que eles possam entender e começar a distribuir o tempo necessário para discutir cada tópico. Se a gente não coloca no passo 2 esses tópicos relevantes em ordem, a gente pode correr o risco de discutir muito uma questão que parece relevante no início, mas que não é no final e acabar não distribuindo o fluxo adequado. E lembrando que a gestão do tempo dos nossos estudantes também não é uma coisa muito treinada. Então, o passo 2, organizar as ideias-chave de um relevante é extremamente importante, ok? Então, cuidado aí com palavras-chave e cuidado aqui, que é a coisa mais importante que a gente tem que cuidar na abertura é não pular para o passo 5 e utilizar o problema como uma lista de objetivos a serem estudados. Porque daí eu vou pular. Diga, Magali!
Você levantou a mão? Tudo bem? Oi, um prazer ver você. O prazer é grande, é meu. Evelyn, deixa eu só te fazer uma questão. Claro. Quando a gente está nesse passo, o que hoje a gente tem visto, que a gente às vezes vê, é que fica muito delimitado na questão da questão biológica, né? Por Sim. exemplo, vamos por aí a fratura que você colocou. Se for uma Uhum. criança, o que que isso impacta para essa criança, inclusive na questão da escola? É quando a gente começa a. Porque a gente quer o quê? Que essa formação seja também voltada para a pessoa, né? Exatamente. Então, A e aí questão eu vejo principal é criar no problema os estímulos que valorizem o famoso biopsicossocial. Por que que aquela exatamente. criança tem uma dificuldade? Ela mora longe da unidade básica de saúde, ela foi atendida na unidade básica, e foi encaminhada. É sempre muito importante que o estudante saiba que precisa, que aquele problema tem uma característica que o distingue dos outros, que é uma questão. Gente, não precisa ser sempre psicossocial. Um momento para o psicológico, um momento para o social, um momento para a integração dos sistemas de saúde, um momento para a característica individual daquele paciente ou daquela comunidade em que ele está vivendo. Porque Não eu pode dar digo uma assim, dose muito grande de biopsicossocial, porque os meninos enjoam, mas não é precisa uma dose colocar grande, dose. mas que nesse levantamento de ideias chaves possa levantar que assim, essa criança com uma fratura, ela tem uma dificuldade de locomoção e ela está na escola, vamos supor. Sim, Qual vai ser, né? É assim, até para os nossos estudantes, que a gente percebe muito que eles veem muito a patologia e tal, mas eles não conseguem ainda ver um pouquinho além. Ah, a criança, a alta e tudo bem, sabe? Não encaminha para algum lugar que possa, não encaminha para assistente social para poder ver com o assistente social como é que essa criança vai conseguir se mantendo na escola, né? Porque às vezes tem exatamente. para tudo que é criança. Mas o problema criou esse gancho. O problema deu ao estudante essa responsabilidade de dar conta do que vai acontecer com a alta depois. O problema, o que acontece com essa criança se ela estiver morando, ou talvez, numa escola onde o acesso é difícil, onde ela tem que ultrapassar determinada barreira física para chegar na escola de novo, ela vai escorregar de novo, ela vai cair de novo. Então, o problema tem que criar gatilhos para que o estudante considere também esses fatores relevantes. E o professor tem que levantar. E a avaliação também precisa colocar esses pontos, porque tudo que não é avaliado, o estudante não considera. Então, se a gente está trabalhando o IESC, né, a integração, ensino, serviço, saúde e comunidade, discutindo esses pontos, e o estudante está vendo no problema, ele vai sentir que aquele ponto é valorizado. Acho que essa é uma coisa extremamente importante na gestão, na criação de problemas. Criar problemas não é fácil, embora pareça. Não sei se respondi, Magali. Oi, Evelyn, respondeu sim. Então, assim, a gente tem que realmente prever essa questão na criação também do problema, senão não dá para Isso. a gente ficar enchendo, né, levantando como ideia-chave algo que não está ali. Algo que não está no problema, exatamente. A gente tem um risco muito grande de colocar distratores, coisas que nós achamos que enriquece o problema, mas que acaba confundindo, e não colocamos alguns pontos-chave. Por isso, gente, a criação dos objetivos, a listagem clara e muito bem definida dos objetivos é extremamente importante antes de criar o problema. Então, quero nesse problema discutir a integração da comunidade, quero nesse problema discutir a questão, talvez, de gênero nesse paciente, quero discutir a questão de aceitação, a de acolhimento. Então, para cada problema, criar uma situação que crie essa discussão. Não exagere da dose, mas também não deixe sem. Acho que esse é um ponto importante na criação de Obrigada, problemas. Evelyn. Imagina, é um prazer. Gente, então, lembrar, né, que o brainstorming, eles têm que explicar os fenômenos que eles observaram,
E aqui eles vão ter que utilizar muito a integração da memória de longa duração, eles vão ter que retomar. Por isso, no brainstorming, na abertura do problema, no passo 3, a gente não deixa que eles consultem internet, consultem anotações, porque eles precisam recolher da informação da memória de longa duração. Essa ativação da memória de curta duração é que vai favorecer a conexão da informação nova, relevante, que ele vai adquirir durante o intervalo entre até o fechamento do tutorial, e vai ancorar as informações novas próximas das informações antigas, o que vai favorecer grandemente a retomada dessa informação. Então, esse momento, eu considero o momento mais importante do PBL, é o brainstorm, né? Então, utilizar a memória de trabalho para reativar informações prévias, e eles têm que refletir sobre isso. O que tem a ver a informação que ele tem lá na cabeça dele com o problema? Qual é com o cenário que está criado naquele problema? Então, esse trabalho faz a primeira retomada, a primeira utilização e a primeira visão desse nosso estudante sobre aquele problema. É um trabalho ativo, e toda vez que a gente fala em trabalho ativo, a gente tem que pensar que é o estudante que vem do ensino médio baseado em decoreba, super protegido do ponto de vista familiar, não tem a menor noção de hierarquia, porque o problema na pandemia foi que todo mundo ficou dentro de uma casa fechada e aí manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Gestão do tempo sempre foi externa, então agora eles precisam aprender a fazer gestão do tempo. Eles são bem focados no imediato, então eles têm que entender que aquele problema é importante na formação deles, mas não é para, não, quando vocês chegarem no internato, vocês vão entender por quê. Não, ele tem que utilizar a informação relevante nas atividades práticas, nas atividades no ambulatório que eles estão tendo no decorrer do módulo. E por isso, a melhor utilização do PBL é quando a gente cria o módulo de maneira integrada, de forma que as atividades concomitantes enriqueçam a discussão e valorizem a discussão, né? Eles são multitarefas, por isso que o PBL é muito importante, porque a sala está fechadinha e eles têm acesso a todo tipo de informação, e por isso a gente diz que eles são cognitivamente hiperseguros. Tudo que eles querem saber está disponível no toque do celular, né? E hoje com a inteligência artificial. Mas nós não queremos que eles tenham acesso, nós queremos que eles consigam trabalhar, fazer críticas e avaliar as informações que têm. Então, foco na atenção, organização de prioridades, coletar informação relevante na própria cabeça e depois no mundo, e coisas das experiências que ele tem na escola, e compartilhar as informações que ele tem, esses são extremamente importantes. E para que ele possa compartilhar isso, e, bom, já falei do desafio, né? As questões, problemas têm que ser boas, estimulantes. Não pode ser cansativo, o problema não pode ter 3 páginas, né, gente? Então, o que que a gente precisa fazer aí? Criar problemas que façam que ele tenha curiosidade de aprender mais e que ele possa utilizar esses conhecimentos num processo de autonomia crescente. Então, as atividades paralelas são extremamente importantes. Se ele discute uma questão do problema e vê que essa questão foi retomada na aula prática, retomada na aula de histologia, retomada na aula de fisiologia, retomada no ambulatório, retomada na unidade básica de saúde, na territorialização, isso vai valorizar. E é claro, né? Vai valorizar também se ele sabe que isso é na prova. Eles são emocionalmente, do contrário, eles são emocionalmente hiper inseguros. Então, é muito importante que você crie, o professor crie a percepção de segurança durante o tutorial. Ensine para eles, olha, a gente não está aqui jogando conversa fora, isso tem uma base pedagógica. O que você está fazendo é ancorar suas informações novas nas informações antigas, né? E cada passo precisa ser completado para que a gente entre efetivamente em aprendizagem profunda. Ok? Então, esclareça e valorize os pontos importantes. A fase de abertura, gente, não mede conhecimento. Eles ficam muito preocupados em falar bobagem, o senhor vai saber que eu não estudei. A abertura não é para estudar, a abertura é para retomar aquilo que ele já sabe. E por isso, não posso criar problemas que eles não têm conhecimento prévio. Se o estudante não tem conhecimento prévio daquele tema, e o tema é importante, é aula teórica, gente. O momento é para aula teórica. Ele só vai trabalhar bem um problema no tutorial se ele tiver conhecimentos não completos, mas para completar, mas o conhecimento daquele assunto que lhe permita discutir, lhe permita levantar hipóteses sobre o problema que ele está vendo. Então, a fase de abertura mede a participação na discussão. E aqui,
vamos valorizar experiências pessoais, experiências familiares, conhecimento do senso comum. É importante que eles consigam trabalhar bem com o senso comum, porque é com isso que a gente vai lidar com os nossos pacientes, né? Também temos que ter clareza. Eles têm que saber o que é esperado deles. Qual é o objetivo do tutorial, da abertura, qual é o objetivo da, do fechamento do tutorial. Então, faça feedbacks frequentes. Se eles têm o desafio de serem muito sensíveis, né? As pessoas dizem que eles são uma geração mimimi, se você conseguir fazer feedbacks adequados, estimulantes, focados no comportamento e não focados no estudante, né, com menos adjetivos e mais descrição de comportamentos adequados que ele demonstrou, ele precisa demonstrar, ele vai se sentir muito mais tranquilo de expor as opiniões, de trazer as dúvidas e discutir e completar melhor o passo do brainstorming, o passo número 3. Então, a gente precisa ajudar aí o estudante a recuperar seu foco, né? Ele dá conta, saber que ele dá conta daquele assunto, né? Ajude-os a aprender a aprender. O aprendizado não é automático, ele viveu muitos anos da vida dele decorando informações não relevantes e nunca trabalhando com elas, agora ele precisa trabalhar selecionar e trabalhar com as informações relevantes, então isso é um aprendizado, a gente precisa ter paciência nesse começo, mas depois, gente, que eles aprendem, isso deslancha de uma maneira lindíssima, né? E cuidado só com o jogralzinho, simples falar sem conectar com a memória de longa duração, porque aí vai para a aprendizagem superficial, que é esquecida rapidamente. Então, vamos falar um pouquinho de aprendizagem superficial. É uma memorização de informação por imposição externa, baixa retenção de informação, e aprendizagem profunda, que é o problema da aprendizagem do adulto, a questão da aprendizagem do adulto, resolver problemas da vida, né? O estudante adquire um papel ativo, ele reestrutura porque ele se dispõe a aprender coisas novas, porque isso vai ser útil na vida dele, e ele pode usar o que já sabe. É uma questão muito mais andragógica do que pedagógica, né? E aí, não é repetir informações, é resolver o problema, porque esse problema precisa ser desafiador, né? E aí, eu não posso, se o problema é bem construído, quando eu voltar para a fase do retorno, na segunda fase, uma questão muito comum é esquecer o problema e ficar discutindo a renovação dos conhecimentos teóricos, mas volte ao problema. Qual a informação nova que ajuda a entender o problema? Qual a informação nova que corrigiu os erros do senso comum que estavam apresentados? Como é que essa informação nova vai ajudar a resolver o problema da situação problema, ok? Então, vamos lá. Aprendizagem superficial é passear de hop-on, hop-off. Você entra no Museu do Louvre, esse é o Museu do Louvre, sai, vai para a Torre Eiffel, sobe na Torre Eiffel, essa é a Torre Eiffel, tira 3 fotografias, desce, vai para Notre Dame, entra na Notre Dame e diz, essa é a Notre Dame, e sai. Você não teve a oportunidade de entender o que estava acontecendo, como é que todo aquele acervo foi construído, como é que eles vivem, como é que eles renovaram a Notre Dame. Eu estou falando de Notre Dame porque eu acabei de voltar de Paris e sim, foi a primeira viagem que eu tive que a gente não usou roupão-roupópe, a gente ficou mais dias na cidade conhecendo, comprando supermercado, andando de metrô, conversando das dificuldades da vida do dia a dia. Então, é muito importante que eles tenham essa oportunidade de viver o problema, reviver o problema em todos os cenários que vocês vão criar para eles, para que eles entendam que isso é muito importante do que eles estão aprendendo, né? Viver realmente lá dentro. Então, valorizar os conhecimentos prévios cientificamente corretos ou não é extremamente importante. E já falei, mas se o problema não tem conhecimento suficiente, ou posterga o problema ou usa outra atividade anterior, ok? E aqui, gente, começa uma coisa que a gente quer no nosso profissional, que é a metacognição. Ele saiba a todo momento na sua vida profissional, com 10, 20, 30, 40, 50 anos de formado, o que eu já sei que eu preciso aprender. Ele não pode mais se basear naquilo que ele aprendeu ou naquilo que disse, ao que ele leu em algum lugar. Ele precisa estar sempre fazendo metacognição. O que eu sei, o que eu não sei, como é que eu preciso fazer para aprender. Ok? Então, aqui tem algumas Eu coisas. posso fazer Oi, uma diga. pergunta? Claro, En- Dé. Então, eu fiquei muito na dúvida sobre o que ele já conhece, né? Assim, o quanto é o que ele já conhece, né? Eu tive uma experiência na Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, quando foi implementada. Foi toda a PBL, foi uma experiência incrível,
Construir problema é um grande desafio mesmo. Mas assim, naquele momento, inclusive assim, eu fazia monitoria, tutoria para anatomia, né, para as básicas, e eu sou da saúde coletiva, né? Então, assim, um grande desafio para nós docentes ver os meninos, né, conseguindo fazer essas conexões de saberes, mas eles não detêm um conhecimento prévio, né? Eles têm Você vai querer ideias, ouvir ou não precisa? eles têm a química básica. Então, eu queria entender um pouco dessa necessidade para que a gente não justifique a ausência de conhecimento para dar uma aula teórica. Queria entender um pouquinho. Gente, se vocês olharem o que eles aprendem no ensino médio, eles aprendem fisiologia renal, aprendem anatomia, aprendem é, base de anatomia, eles têm o conhecimento prévio para discutir. Tá? E lembrar que eles têm muito conhecimento. Se a gente for retomar, agora eu vou retomar a questão do teste de progresso. Zé Eduardo, qual é o percentual de acerto mínimo no primeiro ano? Qual é o percentual de acerto médio no primeiro ano do núcleo de vocês? Eu sei do núcleo, do nosso núcleo. A Olha, média da nota dos alunos do primeiro ano é 30 a 35% da prova. é por aí Então, também. eles têm conhecimento. A Ana Márcia está E participando. sabe? Se você Oi? tiver aqui puder confirmar, a Ana Márcia, que é a nossa coordenadora do núcleo está É, participando. Se você puder confirmar conosco, mas gira em torno disso mesmo, Evelyn. gente, e qual é a média que termina? A média que termina aqui, na maior parte dos testes de progresso, é entre 60% e 75%. Isso, eu ia Então, na dizer, assim. verdade, a gente só consegue dobrar o conhecimento que eles já têm, gente. Se eles já sabem 30% no primeiro ano, eles sabem muita coisa. O que a gente precisa fazer é valorizar essa informação. Eles têm medo de falar, gente. Eles têm medo de falar, porque eles acham que talvez a informação não seja correta. Eles aprenderam lendo jornal, eles aprenderam em outras coisas que não são do ponto de vista, assim, não aprenderam na faculdade, mas eles sabem muita coisa. Então, se a gente dá tempo para eles e dá segurança de que o momento do brainstorming é o momento de eles tirarem informação relevante, senão os estudantes nossos não acertariam 30% da prova, gente. Vai dizer que acertou a casa? Não é, porque as nossas questões ultimamente têm evitado muito o acertou a casa. Tá? Então, é muito importante que valorize. É, acho que a coisa mais importante, eu tenho um monte de coisa que eu acho importante, né, no PBL, mas não podemos menosprezar o conhecimento prévio do estudante. Ele sabe muita coisa, dá a ele a oportunidade de trazer e puxa, pô, ninguém teve essa doença na sua casa, ninguém fraturou o osso. O que que aconteceu quando você fraturou sua perna? Engessou por quê? Porque tinha que consolidar. Consolidar, o que que é consolidar? O osso tinha que formar o calo. Entendeu? Então, isso tudo tem. E todo mundo hoje, os meninos, por exemplo, de anatomia ortopédica, eles entendem de tudo, porque eles acompanham o futebol, acompanham os atletas, acompanham o vôlei, entendeu? A gente precisa valorizar essas questões do conhecimento prévio. Agora, tem coisa que eles não entendem nada. Vai discutir plano anatômico, essa é teórica mesmo, gente, né? E selecionar essas questões. Então, É, vamos retomar, já são 19h45, eu estou preocupada. Diga, Denise. tudo bom? Mas eu acho também que. Boa noite a todos, eu não cumprimentei, cheguei atrasada, já tinha começado, estava em reunião de TCC. Mas eu acho que tudo bem também, porque assim, a gente faz eu entendo esse primeiro momento da tutoria, que a gente faz isso na tutoria, com o momento deles despertarem também o interesse. Então, tudo bem que eles não saibam. O importante não é eles terem algum conhecimento prévio. E eu acho que mesmo que eles não tenham, só o fato de despertar o interesse, né? Eu costumo dizer o seguinte: olha, vocês aprendem a perceber aquilo que vocês precisariam saber para compreender esse caso. Então, eu acho que o primeiro momento independe do grau de conhecimento. Eu acho que o que é mais importante é o grau de interesse. É o quanto que o caso vai despertar um interesse para o conhecimento. Daí que é importante, que é o que eles vão preparar lá no fechamento e terem estudado. Sim, Então, mesmo que eles não tenham muito criar um conhecimento interesse é prévio. extremamente importante, Denise, mas
se você cria problemas com base no conhecimento prévio deles, você vai facilitar a ancoragem desse conhecimento novo. Uhum. Esse conhecimento novo vai ser ancorado próximo do que eles já sabem. Isso Uhum. facilita a retomada, relembrar desse tópico quando estiverem vendo um paciente, por exemplo, no ambulatório ou na unidade básica de saúde. Por isso, porque se ele não tiver conhecimento nenhum prévio, ele não consegue criar as hipóteses. Aí ele Uhum. começa a inventar a hipótese e aí ele pula o brainstorming rapidinho e vai para levantamento dos objetivos de aprendizagem. Ele pula para o passo número 5. É isso que a gente precisa cuidar para evitar, né? Uhum. Porque senão o Entendi. problema fica só um levantamento de tópicos para estudar e não uma retomada que Não, eu estimule a acho que fisiologia do eu acho que tem conhecimento. que ter uma discussão muito fazer, mas ela não precisa ser profunda, ela precisa só causar justamente isso, Então, ela eu precisa acho que ser ela precisa profunda e ela precisa reativar os conhecimentos prévios reativar. e Aham. causar o interesse para o estudante. O que você colocou de interesse do estudante é extremamente importante, né? Uhum. É, Sim. então, como eu relaciono as informações desse caso com as minhas experiências, né? Onde é que eu acho que isso pode ser útil? Então, são coisas que a gente pode perguntar naquela hora que dá aquele brancão, assim, que a discussão fica meio parada, né? E estimular que os estudantes aprendam a ter habilidade de negociação, né? Eles nunca ficaram no campinho, então, valorizar a diversidade, trabalhar pelo consenso, cuidar do outro, extremamente importante, né? E o professor também precisa aí cuidar do outro, cuidar dos estudantes, né? Só vai aprender a cuidar quem foi bem cuidado. Então, apoiar negociações, ter a tranquilidade que o processo é longo, não vai ser no primeiro módulo que eles vão aprender a fazer um tutorial de maneira adequada, e lembrar sempre que a gente é o experiente e o maduro, né? A gente tem que ter a calma e, às vezes, gente, respirar fundo e deixar as coisas rodar mais 2 minutos, eles vão chegar naquela conclusão antes que a gente tenha que interromper e dizer, não, não é assim que está acontecendo. Dá tempo para eles que eles chegam, né? Ajude. Alguém tem alguma opinião diferente? Vocês acham que vocês estão aprofundando? A profundidade está adequada? Isso já foi suficientemente discutido, né? Acho que são pontos que a gente ajuda a caminhar sem que a gente empurre, né? Vamos seguir. Então, o trabalho em equipe amplia a memória de trabalho e se na fisiologia do aprendizado a gente lembrar que a memória de trabalho, a memória de curta duração, ela é limitada, é como se fosse uma memória RAM que a gente não consegue comprar mais. Quando a gente trabalha em grupo, é uma das únicas maneiras da gente ampliar a nossa memória de trabalho. Então, ajuda muito o trabalho de grupo efetivo, né? Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Então, respiramos fundo. O resumo, gente, é extremamente importante, porque é a construção do consenso do grupo e, principalmente, o que eu já sei, o que já sabemos e determinar o que não sabemos. E aí, a colocação da Denise para estabelecer os objetivos adequados de aprendizagem, né? É um estímulo à metacognição. Então, Ô, utilizar os Evelyn, verbos adequados. Oi? é Magali Alguém de falou? novo. Deixa eu só Diga. fazer uma pergunta, é que eu mexi aqui no meu, aqui deu um BO aqui, eu não estou conseguindo voltar. Deixa eu só É, te fazer uma pergunta, Evelyn. Quando a gente, antes tinha um aforisma, né? Há vários anos atrás, como eu, assim, deixei um pouco a graduação, estou mais na pós-graduação, a pergunta eles falavam assim, olha, o tutor não tem que saber de nada do problema. Eu sempre achei isso um outro problema, né? A gente tem que cuidar dois problemas. Ou você não saber de nada e você deixar passar várias coisas e ele sair dali com aquela coisa que aquilo é o verdadeiro, ou então, quando você sabe, você querer dar a aula teórica que não é aquele momento. Hoje, exatamente. qual que é Tá, assim, do PBL em tá. relação ao Então, tutor? tá. Então, vou colocar. É, Houve esse aforismo realmente porque havia uma tendência, ao longo do tempo, quando o professor se transformava num tutor, de repetir o que ele fez a vida inteira, que é transmitir o conhecimento. Então, eles diziam que é melhor que o professor não tenha o conhecimento para que ele não corra esse risco. E a gente acreditava nisso, até que a professora Léa Anastasio veio para Londrina e a gente estava tendo algumas dificuldades grandes, com os tutoriais, porque os estudantes estavam virando amiguinhos dos professores. A chegar no internato, dar tapa nas costas, chamar pelo nome na frente do paciente, assim, perdendo um pouquinho da hierarquia, e eu acho perdendo um pouquinho do respeito, né?
muita festa, festinha de final de módulo, etc. E aí conversamos isso com a professora Lé, e ela disse o seguinte, gente, o saber docente está baseado num tripé. O conhecimento que ele tem do assunto, o conhecimento que ele tem da metodologia e o relacionamento interpessoal. Quando você tira o professor da sua zona de conforto e coloca ele onde ele não tem conhecimento nenhum, quando ele é novo na metodologia, ele não tem experiência na metodologia, aonde é que ele vai? Ah, pode ter uma mesa com um pé só? Pode. Só que esse pé vai ter que ser forte. Então, o relacionamento interpessoal virou base. Era festinha todo dia, era lanchinho, o professor trazia bolo, o professor convidava todo mundo. Não é ruim fazer isso, entendeu? Mas é ruim quando isso só se baseia, o relacionamento durante o tutorial só se baseia nisso. À medida que o professor vai adquirindo mais experiência com a metodologia e sente, como você disse, Magali, que o momento é do estudante e ele apenas vai ajudar a dirigir a discussão e não vai dar aula teórica, porque ele vai ter o momento da aula teórica dele, ele adquire experiência na metodologia, ele pode e deve ser o professor com experiência no assunto. Porque o estudante vai aprender a valorizar o professor, porque naquele momento ele vai dizer, gente, a literatura está bacana, isso está muito legal, muito interessante, mas qual é a experiência que vocês estão vendo no ambulatório? O que vocês estão trazendo de diferente? O que vocês estão vendo no centro cirúrgico? O que vocês estão acompanhando? Então, ele tem a experiência e a calma para ajudar os estudantes a selecionar a informação adequada. Não sei se eu respondi, Magali. Esse Acho que aforisma sim, hoje não vale mais. Hoje, graças a Deus. Fico menos, fico mais tranquila. fala, Viviane. Gente, eu só vou dizer, a gente vai corre o risco de a gente esticar um pouquinho mais, mas eu acho que a discussão tá boa. Ah, nós não estamos Não discutindo, pode Viviane, ouvir. acho que seu microfone está desligado. Você está sem som, Viviane? Pronto, Aí, voltei. Tudo bom, gente? Boa noite. É que eu não cumprimentei ninguém porque eu cheguei atrasada também. Deixa eu baixar essa minha mão aqui. Mas aqui no CDB, aqui em São João, eu comecei a fazer o PBL, eu sou professora de ginecologia. Eu tinha acabado de fazer o Finer e eu estava com uma primeira turma eu estava a primeira turma de ginecologia. E tinha entrado, aí eu estava querendo fazer PBL porque até meu trabalho de conclusão do curso do Finer era sobre PBL. Então, seria o meu experimento. Aí entrou uma cardiologista para ser docente e ela estava sem turma ainda. Então, o que que nós fizemos? Nós aproveitamos essa cardiologista para ser a tutora. Então, ela ficava, eu acho que eu tinha tipo uns 16 alunos na turma, aí eu fazia 4 grupos de 4 e ela me ajudava. Entendeu? Ela me ajudava. Mas o que ela uhum, fazia realmente, ela não sabia nada de ginecologia, mas eu já tinha passado como que era a metodologia para ela e o que que ela ia estar fazendo nesses pequenos grupos, ela estava era instigando como que eles tinham que pensar a respeito do problema. E uma coisa que eu lembro, eu tenho até fotografia, nessa hora do fechamento, do resumo, a gente tinha sempre um com a letrinha mais bonitinha, eles ficavam disputando quem que tinha a letrinha mais bonitinha. Fazia o resumo no quadro, então a gente finalizava com aquele resumo no quadro. Foi bem uhum. proveitoso naquela época, foi bem proveitoso. E eu aproveitei aquela docente que não tinha onde dar aula. Então, nem sempre a gente tem todo mundo especialista em todas as coisas, né? É. Lembrar que um módulo de tutorial, ele envolve várias especialidades. Então, o que a gente fazia no grupo de planejamento era criar para cada problema quais eram os objetivos, quais eram as questões mais relevantes, e a gente fazia um resumo para o professor. Porque, às vezes, por exemplo, o módulo de dor abdominal era importante que a gente tivesse lá pediatra, gastroenterologista, cirurgião, pessoal da anatomia, pessoal da histologia, a gente tinha até um professor de filosofia. E era importante como tutor, mas por quê? Porque ninguém é especialista em todas as coisas que a gente discute no módulo de dor abdominal. Então, a gente tinha um caderninho do tutor, que tinha, a gente fazia, o grupo de planejamento fazia um resuminho do básico, quais eram os objetivos, quais eram os pontos que não podia deixar de discutir.
Então, acho que Uhum. isso é extremamente importante. É. E outra coisa que Viviane já adiantou é que a gente, em Londrina, criou um passo 8 que não existia, né? A gente criou um passo 8 que é fazer o resumo no final do fechamento. Porque o que que acontecia? A gente tinha uns alunos que faziam para cada problema 60 páginas manuscritas. Então, se a gente tinha 12 problemas, eles tinham 60 vezes 12, eles tinham 720 páginas para estudar. E às vezes a informação não era importante, não era relevante para aquele momento. Então, fazer a síntese, fazer o resumo final, o que que é importante, o que que não pode deixar de aprender, e o que que era informação que eles podiam adquirir depois, para nós também foi extremamente importante, porque a gente inventou um passo 8, né? É. Eu Ok? não faço mais o PBL nas minhas turmas, mas no Fishbowl que eu faço, tem sempre esse resumo também. Continuo Sim. sempre eu concluo com um resumo. É importante para delimitar, principalmente para delimitar o que é importante e o que eles precisam estudar efetivamente, porque senão eles ficam perdidos, eles acham que precisa decorar tudo, né? Definir bem os objetivos de aprendizagem, usar sempre os verbos, porque os verbos que eles vão utilizar são, esperamos que eles tenham chegado nos mesmos objetivos que nós planejamos, então, diferenciar entre o que que é conhecimento, compreensão e aplicação para cada nível. Diga, César. Evelyn, a Soraya está perguntando aqui no chat. Primeiro, ela deseja uma boa noite, né, a todos, e ela está perguntando a sua opinião sobre tutores médicos e não médicos. Eu vou dizer para você que eu tive tutores médicos excelentes e péssimos, e tive tutores não médicos excelentes e péssimos. E a questão não é se ele é médico ou não médico. Ah, depende, né, gente? Depende. Vamos dizer, eu vou dizer para os tutoriais do quarto ano, terceiro, quarto ano, eu acho que talvez médicos, porque é uma questão de vida profissional. Mas eu tive tutores do básico, excelentes tutores até o terceiro, inclusive no quarto ano, porque eram tutores que entendiam a metodologia e principalmente tutores que faziam uma correlação do básico com o clínico de maneira brilhante, gente. Lindo. Então, acho que não é uma questão, é questão de comprometimento com o método, Obrigado, a tá? Odete está inscrita. Agora, a gente tem uma vantagem dos professores do básico. Ele tem uma carga horária disponível para estudar e para discutir muito maior do que os nossos médicos. Tem essa vantagem também. Vamos seguir lá. Então, Professora, é, diga. o já me chamou aí que eu também estou inscrita. É, eu acho que era muito interessante essa questão do problema vir com orientações para o tutor, nós fizemos isso também. E eu queria ver se isso é uma prática, assim, nós tínhamos o grupo de formuladores de problemas e o grupo de tutores, não era o mesmo grupo. E eu queria saber se isso é uma vantagem, não é porque você que formula não está na aplicação, né, da tutoria. Queria escutar um pouquinho sobre essa experiência aí. Eu acho que precisa, quem formula precisa estar presente na discussão, porque esses problemas, volta e meia, precisam ser refeitos e melhorados. Agora, se os dois grupos se comunicam bem, então terminou o problema, o grupo avaliou o problema, os estudantes avaliaram o problema. Olha, faltou, talvez tenha faltado esse, tinha muito distrator, não tinha distrator, esse objetivo não foi realmente valorizado. Os professores tutores devem levar isso para o grupo de planejamento e dizer: esse problema precisa ser refeito, esse problema precisa ser é, reconstruído, corrigido, reconstruído, ou a gente precisa reconstruir alguma outra coisa, mas é importante, não é quem faz o quê, mas que todo mundo trabalha junto para poder fazer a avaliação desse problema continuamente. Porque às vezes o problema tem problema e segue tendo problema durante a vida inteira, e ninguém troca, ninguém cria, né, situações novas. Então, renovar o problema é importante, até porque os alunos passam um problema para o outro, e daí eles passam rapidamente para o passo 5 e perde todo o brainstorm. Então, precisa criar, precisa estar junto, né? Então, vamos lá. Então, aqui são só os objetivos de aprendizagem. O estudo individual, que é o passo 6, então precisa estar com cenários ricos de apoio, ricos e desafiadores, onde eles possam utilizar o conhecimento que eles adquiriram. Precisa ter bibliografia disponível, não é disponibilizada, porque procurar bibliografia relevante faz parte do problema, faz parte do que a gente quer que eles saibam fazer quando eles forem profissionais, tiverem 30 anos, eles precisam saber como é que eles vão procurar informação relevante.
A gente tinha um curso de PBL aqui que falava, o estudante não vai conseguir achar a informação relevante, dava os artigos, gente. Desvalorizar muito o estudante, né? Laboratórios para prática básica, prática clínica, e mais importante, gente, precisa dormir, porque é no sono que as informações se depositam para sempre na memória de longo prazo. Se não tiver um sono adequado, não vai guardar nenhuma informação relevante. Então, precisa ter, por isso que construir o PBL funciona bem quando a gente constrói um módulo, cria situações desafiadoras paralelas e deixa espaço de estudo protegido, pelo menos 2 horários, 2 períodos. Porque a gente fala, no meu tempo a gente costumava dizer para o estudante, e eu repeti um monte de vezes para os meus, o que que você faz da meia-noite às 6? Hoje, baseado na fisiologia da aprendizagem, a gente diz, o que que você faz da meia-noite às 6? Dorme, porque a falta de sono piora todas as coisas e deixa os mais frágeis ainda, né, gente? Tô bem. Então, retrabalha, crie cenários interessantes, diversos, estimulantes, que estimulem o que ele está aprendendo durante o tutorial, pelo menos 3 vezes, então a gente aumenta para 4, 5 vezes aquele assunto, e ele não esquece mais. Tá? E a Oi, devolutiva, oi, o professor Procopio falou alguma coisa? oi, não, é que eu esqueci, liguei o áudio aqui, desculpa. Não tem problema, a gente aproveita e fala oi. Gente, na devolutiva, principalmente no começo, chequem as informações, de onde eles estão trazendo as referências, e não é o caderno do colega do semestre passado, mas eles foram buscar a informação, e às vezes a gente até diz, no intervalo, quando vocês não vêm para a devolutiva, ou no comecinho, já vem alguém antes, já anota no quadro todas as informações, as consultas que vocês fizeram, todas as fontes de informação que vocês tiveram, porque eles têm que entender que nós estamos cuidando, vigiando se a informação relevante é atualizada, é adequada ou não. Isso não é o caderninho da coleguinha, porque conseguir informação relevante faz parte do lifelong learning, né? Então, a gente precisa melhorar as habilidades dele, construir esse profissional que sabe ir atrás e adquirir informação relevante, e não a internet nem o WhatsApp, certo? Bom, o que que a gente. Então, anota, a gente checa, a gente informa. Se tiver alguma coisa muito estranha, a gente diz: todo mundo concorda com isso? É, alguém tem alguma dúvida nesse assunto, né? Porque é preciso trazer. E cuidado com o jogral, porque às vezes eles estão combinando, cada um estuda uma parte para ganhar nota no tutorial e depois a informação relevante se perde. Então, checa de vez em quando, dá um truco, 6. Gente, espera aí, você está entendendo alguma coisa? Se você pode explicar com as suas palavras o que está acontecendo, a gente também precisa ser esperto, né? Porque eles são, a gente também precisa criar oportunidade de sair do jogral. E no problema, como é que vocês aplicariam isso no problema? E se a situação fosse diferente? Né? Então, crie situações que saiam do jogral, porque eles sabem, gente, qual é o tutor que deixa fazer jogral, qual é o tutor que dá nota porque o cara abriu a boca 5 vezes, qual é o tutor que realmente estimula o aprendizado e a discussão. Né? Então, o tutor tem que estar um passo adiante. Tutor experiente, né, gente? Então, a gente usa a nossa expertise para chegar. Diga, Adriana. Olá, professora, tudo bem? Eu Uhum. sou da UFMS de Três Lagoas e até queria perguntar o seguinte: agora que você comentou sobre, ele sabe o tutor que aceita o jogralzinho e tudo mais. Eu já trabalhei em instituição que tem o modelo tradicional do PBL no sentido de que cada módulo, né, era dividido em módulos de 6 semanas, o mesmo tutor ficava com a turma há seis O semanas. módulo inteiro, sim. É. E em contrapartida, hoje eu atuo numa instituição que a gente não usa PBL, a gente usa CBL, mas muito semelhante em muitas coisas. E aqui é o contrário, é que eles preferem que a gente faça rodízio de tutores para justamente evitar com que, primeiro, até o professor, o tutor seja enviesado na hora de dar nota da participação e tudo mais, por conhecer demais, pegar uma inimizade ou outra que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Uhum. Então, até que ponto a senhora acha melhor fazer rodízio de tutores ou manter os tutores conforme o módulo, coisa assim? É, a gente também, a UEL passou para discutir CBCL, né, muito mais do que o PBL, mas assim,
É importante que o professor também tenha a experiência de conviver com aquele grupo e estimular o grupo na direção correta. Porque muitas vezes, se você pega aluno de terceiro e quarto ano, a gente não tem tanta dificuldade assim, porque os alunos já têm uma experiência grande e eles muitas vezes já têm o treinamento da técnica, seja discussão de casos, seja PBL ou seja PBL. Mas no começo, eu acredito que um tutor fixo, gente, não é muito tempo, são módulos, na UEL a gente tem módulos de 5, 6 e 7 semanas. Então, o maior módulo é o de 7 semanas. 2 meses não dá para enjoar de tutor nenhum, não é? Mas eu acredito que o tutor tem que acompanhar, porque se o tutor é claro no começo, e diz, olha, eu vou cobrar isso, isso de vocês, porque esse é o objetivo da aprendizagem, e ele efetivamente faz isso durante o tempo, eles vão aprendendo a trabalhar na metodologia de maneira adequada. Aprendem, adquirem a segurança de que eles podem fazer um feedback para o colega, uma autoavaliação mais adequada e mais correta, né? Uma avaliação que não fique, o grupo foi muito bem, todo mundo falou igual, todo mundo trouxe informação relevante, o grupo está de parabéns, vou dar nota 10 para todo mundo. Eu sair desse senso comum. Então, eu acredito que no começo vale a pena ter um tutor fixo. Agora, quando você está discutindo caso, é outra coisa, não é PBL mais. Aí a discussão de caso é importante que o médico seja o especialista. Então, se ele é o especialista em endometriose, por exemplo, eu estou no módulo de ginecologia e obstetrícia, o grupo que discutir com ele vai ter uma discussão muito mais rica do que o grupo que discutir com um ginecologista que tem uma especialidade, sei lá, em outra situação, não é? Então, acho que a gente precisa saber o que que é bom para cada momento e para cada metodologia. Não sei se respondi, Adriane. Legal. Então, vamos seguir. Nós já estamos 28. Tomar cuidado, né, com o kit PBL. Eles falam que a primeira coisa é definir qual é a doença, daí é discutir epidemiologia, sintoma, diagnóstico e tratamento. Gente, cuidado, né? Então, não criem casos que sejam muito óbvios, para que ele não seja. E com título ainda, né? Tem um problema, o título é colecistopatia litiase. Então, aí é estímulo para usar o kit PBL. Então, cuidado com o kit PBL, principalmente terceiro e quarto ano. Então, às vezes, por isso que muitas escolas estão usando o terceiro e quarto ano fazer momentos. Hoje nós vamos discutir PBL. Então, usar os 7, 8, 9 passos. Ou, hoje nós vamos fazer discussão de caso, que tem outra metodologia e outra maneira totalmente diferente de discutir, né, gente? Então, cuidado só para não misturar, mas oportunizar essas duas experiências, ok? Então, discutimos um pouquinho quando a gente estava discutindo fazer a síntese, a gente criou, né, na UEL, o passo 8, que é a síntese, e o objetivo é tentar delimitar qual qual é o ponto relevante que é informação interessante naquele momento, né? E a avaliação do tutorial, que acho que é coisa demoraria aí, a gente podia discutir a avaliação do tutorial quase uma outra hora, né? E aqui é extremamente importante avaliar o tutorial, porque aqui a gente está avaliando como é que o grupo se comportou em trabalho em equipe, se as informações relevantes foram trazidas, se um respeitou o outro, né? Se as informações novas foram importantes, se eles estão discutir o problema, discutir a avaliação entre pares, e estimulá-los a aprender a fazer feedbacks adequados. Então, às vezes, uma aula de como fazer um feedback. Olha, hoje nós vamos discutir a participação deste ponto. Gente, não dá para fazer discussão de todos os pontos da avaliação no mesmo tutorial. Então, escolha. Hoje nós vamos avaliar discutir a avaliação sobre trazer informação relevante. Hoje nós vamos discutir sobre compartilhar informações, respeito ao próximo. E a gente vai, durante 7 semanas, dá para a gente moderar e fazer avaliações de todos os itens interessantes, né? Mas tem que ter avaliação. Pode não ser valorizado em termos de nota, mas a avaliação formativa é extremamente importante. E aqui eu coloco que uma das coisas muito importantes dos desvios do PBL é colocar numa discussão de PBL mais do que 10 estudantes. Não dá para a gente fazer esse acompanhamento firme, próximo, né? Se eu tenho 12 estudantes na sala. Então, tomar bastante cuidado com essa questão. Vamos lá? Então, gente, que dúvidas temos? Eu não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei o que vocês pensam do PBL. Vou fechar minha apresentação. Deixa eu só colocar aqui.
para a gente discutir, porque a gente está em pequeno grupo, eu acho que é interessante. Que dúvidas temos? Mirela! Um prazer ver você. Devo ter mais gente que eu conheço aqui, mas eu nem não consigo ver vocês todos na foto. Vamos lá. Que coisas passaram pela cabeça de vocês? Ajudei, atrapalhei? Bom, Agora Evelyn, é a vez de vou- vocês. eu vou começar então, tá? Enquanto o pessoal está pensando em dúvidas aí, tá? Primeiro eu agradeço, né, as suas reflexões, informações compartilhadas, muito importantes para a gente. Eu trago uma pergunta, né, enquanto docente de uma instituição que é tradicional, né? E a UNB, a UEL já foi tradicional, né? Então a UEL já foi tradicional e fez essa mudança para o currículo em PBL. E aí eu queria te questionar a respeito dos desafios. O que que foi mais desafiador? Foi a infraestrutura? Foi o convencimento dos pares? Foi o engajamento? Porque não adianta só convencer, tem que engajar no processo, precisa fazer, né, as questões, precisa trabalhar na coletividade. É, como que foi esse processo para vocês? E você começou a tua fala falando que você era resistente inicialmente ao método. Sim, senhor. Eu queria também te perguntar em que momento que mudou essa chave. Ó, eu sou uma professora velha, né, gente? Eu comecei a dar aula em 1987. Eu fiz todos os erros possíveis e imaginários que vocês acreditam. Qual é o interno que tem meio neurônio que vai me responder a pergunta? Aquela que achava que quanto mais pressão em cima do estudante, melhor ele estudava. Coisas que hoje a gente. Podia dizer até, talvez tenha sido um professor assediador em algum momento da minha vida. Se falar, eu nego, mas acho que. O que foi mais difícil? Acho que foi o convencimento mesmo, porque era uma escola muito boa, com resultados muito bons, né? Nós tínhamos formação excelente dos estudantes, mas havia gente com uma visão de futuro que dizia: nós temos que formar gente do ponto de vista humano melhor do que nós estamos formando. Nós estamos formando excelentes técnicos, mas nós estamos com dificuldade em relação a trabalho em equipe, a integração entre as pessoas e a retomada de conhecimento, porque os nossos formandos, quem fazia residência, tudo bem, mas quem não, havia uma tendência a não atualização mais dos médicos. Então, a gente precisava criar esse aprendiz de longa duração, né? E a dificuldade maior foi o convencimento mesmo. Até chegar no momento a gente dizia assim, não, eles mudam o que eles quiserem do primeiro ao quarto, porque aprende mesmo é no internato, e o internato nós não vamos mudar de jeito nenhum. Então, eu era dessa linha, né? Aí, ó, quando eu fui começar a chegar no módulo de dor abdominal e eu ia coordenar o módulo e eu fui assistir o tutorial e via os estudantes discutindo. Não era eles escutando o que eu estava falando, mas eles discutindo, receptor, adrenérgico, beta-adrenérgico, agonista, antagonista, com coisas que eu nunca tinha conseguido aprender na minha vida. Todo mundo discutindo aquilo. Eu falei, gente, esse negócio tem alguma coisa de muito correta. E à medida que a gente vai estudando a fisiologia da aprendizagem, a gente diz, olha, se a gente oportuniza corretamente a metodologia, a experiência é muito enriquecedora. Então, essa foi a minha virada de chave. E, gente, eu entender que educação de adulto é formação de profissional e educação de adultos, é andragogia, não é pedagogia. Eu tenho que acreditar no estudante. E não me arrependo. Todos os estudantes com que a gente criou oportunidades, ou deu mais tempo, porque às vezes a gente tem que dar mais tempo, porque nem todo mundo aprende no mesmo tempo, foram sempre experiências adequadas. Não sei se respondi, Eduardo. Mas eu fui aprender fisiologia do aprendizado muito depois de ter aprendido PBL. Entendeu? Ah, é por isso que funciona. Respondeu e Mas a gente respondeu está nas sempre aprendendo, entrelinhas. né? Respondeu e respondeu nas entrelinhas também, né? O quanto que a gestão do curso deve ter apoiado esses visionários contra todos e tudo, né? Então, eu Sim, imagino mas a gente tinha que uma vantagem muito grande naquela época. A gente tinha um Promed, um ProSaúde, tinha financiamento, o, o processo mandou muita gente, a Márcia Sakai, o Márcio, o senhor Pedro Gordo foram para a Holanda aprender, então a gente tinha essa vantagem, né? Nós recebemos estudantes de Ponta Grossa, de um curso que o Requião abriu e fechou, e nós recebemos uma verba e construímos 20 salas de tutorial. Então, deu tudo certo naquele momento, né? E depois, alguém vai perguntar também, vocês
mudaram o currículo, não vou dizer mudamos porque eu não participei, mas mudou o currículo porque a gente estava com falta de professor. Aí começou a criar PBL para 20, aí não deu mais. Aí houve uma mudança para o CBCL, né, comandado pelo Leandro, que é um cara fantástico também. Obrigado, Evelyn. Vou passar para minhas colegas aqui, senão eu tenho 50 questões a fazer. Mirela, vai lá. Olá, boa noite a todas as pessoas, especialmente para minha professora querida, Evelyn. Prazer estar aqui. É, que eu sei do PBL hoje, eu aprendi com a Evelyn, foi ela que nos formou, né, aqui na UEMS, preparou a primeira turma de professores do nosso curso, e agora Eu, estamos indo. Mazé e vocês todos, né? Eu e Mazé e vocês todos, todo mundo trabalhando muito junto. Exatamente. Então, aí já estamos com 10 para 11 anos, né, do nosso curso. E enquanto você ia falando e as pessoas iam fazendo perguntas e comentários, muita coisa assim eu fui lembrando desse percurso, né? Desde quando eu fiz não exatamente essa aula que você deu hoje, mas mais ou menos lá atrás. Eu tinha muitas dessas dúvidas também, eu e os colegas, né? E a gente tinha muita dificuldade de fazer a transposição de como seria isso na prática, né? E hoje a gente percebe que o PBL, ele é uma metodologia muito consolidada, é uma metodologia que de fato funciona, ela é apaixonante porque você aprende junto com os alunos o tempo inteiro, né? Sendo tutor, sendo gestor de módulo, os outros professores, né? Eu coloquei ali no chat antes que aqui na UEMS a gente trabalha de uma forma muito integrada, o currículo é integrado, né? Então, todos os professores todos os módulos daquela série participam da elaboração, né, da reformulação de um módulo de Importantíssimo um isso, gente. outro. Então, assim, isso é muito rico. Mas alguns dos perigos, né, dos potenciais perigos que vocês nos alertavam, você e Mazé, lá em 2015, de fato se apresentaram ao decorrer, né, desses 10 anos. Então, o que que a gente percebe? O que que eu percebo, assim, que hoje são desafios que nós, que já estamos com uma certa trajetória, ainda não equacionamos totalmente. Então, por exemplo, essa reformulação dos módulos, ela precisa ser cuidada não só do ponto de vista técnico-científico, ela precisa ser, como bem você colocou, Evelyn, olhada para como os nossos alunos estão diferentes hoje na sala de aula, né? Então, os alunos que a gente tinha em 2015 e 2016 não são os mesmos que a gente tem hoje, né? Então, a gente ainda usa aquele mesmo instrumento de avaliação, não sei se você lembra que a gente construiu o instrumento de avaliação com as pistas de Sim. aproximação, isso virou um artigo, né? A gente tem muito orgulho daquele trabalho, mas ele já não dá conta mais. Então, agora nós estamos com um professor nosso que está fazendo mestrado pela Fiocruz e ele está propondo uma reformulação para o nosso instrumento baseado na realidade que a gente tem hoje. Um outro ponto importante, você também já mencionou, que é terceiro e quarto ano não dá para a gente tratar da mesma forma que primeiro e segundo. Então, o PBL, ele é fantástico para o primeiro ano, o segundo ano excelente também. No terceiro e quarto ano, a gente precisa ter cuidado. Porque se a gente não estiver com um corpo docente muito experiente, muito seguro daquele método, a coisa degringola. Então, assim, o que que a gente tem percebido aqui na UEMS? Terceiro e quarto ano, os alunos já estão, porque a gente sabe que eles vão ficando cansados. Né? Eles vão ficando cansados, já não querem mais, eles querem partir logo para aquilo que é o kit PBL, né? Eles querem caso clínico e ponto final, eles não querem ficar chovendo, né? Não querem, eles querem resolver porque eles estão doidos para pôr a mão na massa. Então, a gente ainda não está fazendo esse mix, né, de métodos, mas a gente tem sentido que vai ser necessário em algum momento, porque nós não estamos mais conseguindo manter apenas o PBL no terceiro, especialmente no terceiro e quarto ano. Primeiro e segundo ano a gente não tem problema, não temos. E aí vai um pouco daquilo que o Ivelin falou sobre os professores das outras áreas, né, da saúde, que, de fato, a gente tem mais tempo, a gente tem dedicação exclusiva na universidade, a gente faz pesquisa, a gente faz projeto de extensão, então a gente está com o aluno mais tempo. Então, a gente tem a oportunidade de estar com eles
em outros cenários, em outros momentos, e também vivenciando a universidade e o curso em outros momentos também. Diferente de muitos profissionais médicos que têm, além da universidade, a sua própria atuação, né? E muitas vezes eles se dividem entre a universidade e o hospital, seja para o internato ou E mesmo o para essa habilidade consultório, e o plantão, e o etc. exato, todo o resto da vida, né? Então, depois eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre essa experiência que você citou brevemente lá na UEL, de como é que vocês estão, né, como que estão lá agora, nesse ponto de terceiro e quarto ano. Mas uma outra questão que eu queria levantar aqui para a gente discutir é sobre avaliação. Eu sei que você falou que não dá para a gente falar sobre avaliação, porque realmente é uma outra aula, né? Mas hoje, o que que é a nossa preocupação, especialmente com os tutores que têm menos experiência, porque é aquilo, o tutor que é experiente, ele saca na hora se o aluno fez um resumo ali, pegou da IA, um resumo pronto, porque vem muito ensaiadinho, a gente percebe, você sabe fazer pergunta, na hora você saca, você consegue construir aquilo rapidinho. Mas um tutor mais inseguro, ele passa. E aí a tendência é dar nota alta, porque aí eles vão gostar de mim e eu não vou passar, né, como não sabendo do conteúdo. Então, como lidar com essa questão da IA? Não tem resposta, eu sei que não, mas eu quero ouvir a sua experiência, né? Como lidar com essa questão da IA, principalmente para o fechamento, porque para abertura, ok, eles nem fazem isso na abertura, mas para o Uhum. fechamento, eles até tiram os objetivos, seguem o método ali até o passo 4, beleza. Mas na devolutiva eles chegam com o resumo pronto da IA, né? Porque, claro, daí ele pode dormir, pode ir na academia, pode ir na festa, não vai precisar ficar, né, até não sei que horas da noite estudando. E uma outra coisa que eu queria contar, principalmente para quem está querendo, né, os colegas aí que ainda não usam PBL ou estão começando, né, e ainda tem reticências nas suas escolas, é que esse ano a gente recebeu, Evelinha, a primeira egressa nossa, que agora é nossa colega. Então, Uau! a Parabéns! Maria Carolina fez, ela é da T1, né? E aí foi para São Paulo, fez Santa Casa Clínica Médica, depois fez é, endocrinologia, e agora ela está conosco como tutora. E a devolutiva que ela trouxe para nós logo que ela chegou foi muito fantástica, assim. Professora, o quanto foi bom eu ter vivenciado todos os perrengues do PBL, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém, foi tão difícil, uma instituição tão grande quanto a Santa Casa, né? Então, assim, a devolutiva dos egressos, dos nossos alunos que já estão no internato, eu tenho um projeto de pesquisa que a gente acompanha os alunos no internato para fazer essa correlação. Agora que vocês estão no internato, o que é o PBL para vocês? E as devolutivas são muito boas. Então, confiem que, se feito direitinho, funciona. Então, é isso, Evelyn. Obrigada pela oportunidade de te ouvir mais Sim. uma vez e queria que a gente discutisse isso. Deixa eu tentar responder rapidinho duas coisas que eu acho que o professor também colocou, né, em relação à avaliação interpares, a avaliação do tutor e a avaliação do médico, né? É muito importante que vocês estabeleçam essas pistas de aproximação, que acho que Mirella depois talvez possa compartilhar as pistas de aproximação. O que que é esperado? Qual é o comportamento esperado? E o foco do feedback tem que ser sempre o comportamento do estudante. E essa transferência, essa mudança do feedback, do feedback pessoal, do adjetivo, do feedback do resultado de produto, você acertou 90%, sua nota é 9, ou você é preguiçoso, ou você é esforçado para a sua, a sua devolutiva no tutorial foi incompleta. Você não trouxe informação relevante. Você apenas repetiu a informação trazida pelo seu colega. Nossa, professor, isso é importante. Olha, eu também acho que isso é muito relevante. E repete as informações que o amigo trouxe. São extremamente importantes. Então, se você estabelece com eles, olha, gente, a avaliação está aqui, olha. Você vai tirar nota boa se você fizer isso, isso, isso aqui. E descrever bem o comportamento que eu espero deles, né? Acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque ele não vai se sentir exposto se eu disser, vou discutir o seu comportamento, o que você pode mudar. E, gente, sempre, feedback sempre. Sempre tem uma coisa a melhorar e sempre tem uma coisa a elogiar. Tá? Nem que seja a presença dele naquela época. Foi bom você ter vindo, eu sei que está difícil para você, mas você veio, você estava aqui. E aí,
que você pode melhorar no próximo, tá? O que que a gente faz? A gente cria mecanismos para que eles, inicialmente, a gente faça um feedback de processo. A gente pode discutir feedback todo dia, que eu adoro feedback. E depois gradativamente ele se sinta confiante de dizer, eu avaliei o que eu estou fazendo, eu realmente fiz isso bem e não fiz isso mal. Né? Eu sempre falo assim, ó, nós vamos falar uma coisa boa que o cara da direita fez e uma coisa que o da esquerda pode melhorar. Todo mundo vai falando. Isso é feito sem agressão, isso é feito sem irritabilidade, porque a gente está discutindo comportamentos e não está fazendo julgamentos de pessoas. Acho que essa é uma... o professor escreveu user, mas eu não sei correto, quem fez a pergunta, eu não sei se respondi. E, gente, precisa refazer de tempos em tempos mesmo os instrumentos de avaliação. E eles têm que ser construídos. Às vezes, ter o estudante junto, nesse momento que vocês estão reconstruindo, talvez seja interessante. Acho que é uma coisa extremamente importante. Professor, não sei se eu respondi o que colocou. Mirella, não sei se eu respondi, não sei se a gente abre para Odete, Viviane e José Rogério agora, e a gente Ah, vai Evelyn, fala complementando. sobre a IA, o que que você acha? Diga lá, não sei quem está na vez. Ela tá, ela tá ansiosa sobre a IA, Evelyn, a Ah, inteligência sobre a inteligência artificial. Se puder artificial? falar um pouquinho. Gente, olha, o professor mais calejadinho sabe que se aquilo é inteligência artificial, isso ele foi atrás. Qual é a referência que você usou, meu amigo, para trazer essa informação? Você usou uma referência só? Você usou duas? Você comparou? O que você está trazendo está igual a que dizia o livro? Ou é uma informação nova? Gente, tem pontos que a gente consegue colocar o estudante sentindo-se numa posição desconfortável de trazer o IA. Agora, gente, se ele faz uma boa pesquisa com a IA, a gente também faz pesquisa com a IA e cumpre a tarefa, eu não acho ruim que ele utilize inteligência artificial, mas ele tem que ter espírito crítico para saber se. Porque inteligência artificial, gente, é uma inteligência emocional, vocês sabem, né? Que ela alucina, que ela cria informações para atender a sua necessidade, a sua demanda, cria estatística que não existe. Então, se você, por isso, talvez aí a experiência do professor no conhecimento seja importante. Então, onde você tira essa informação? Né? Como é que está essa situação? E se eu mudar, se o problema tivesse uma paciente com 60 anos em vez de 30, mudaria o seu raciocínio? Então, são perguntas que você pode fazer e que pode ajudar o estudante não se basear apenas no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Acho que é isso que ele está refletindo sobre o que ele escreveu. Ele fez alguma análise crítica sobre aquilo que está acontecendo. Porque, gente, o uso da IA não tem volta. Alguém aqui não usa IA ainda? Eu uso. Mas, assim, agora, o que que é importante? É importante que eles criem espírito crítico. Porque IA sem espírito crítico, gente, é igual WhatsApp da tia. Desculpa. Então, cuidado, né? Seguimos. Gente, eu não me importo de ficar aqui com vocês discutindo isso, que eu adoro. Mas eu só fico preocupada se a gente não está passando do Eveli, tempo. a, Diga. a Odete deixou uma pergunta no chat a respeito se são 7 semanas ou se qual que é a carga horária do PBL. Não, Deixa, gente, vocês me escutam? Vocês me escutam? Eu estou no trânsito. Escutamos. Sim, não, Odete. estamos Então, escutando, Silvete. é, Qual é a então, questão? professor, Ah, a gente, na a gente UEL, começou na Uni, a gente os começou na módulos Unipampa têm tempo com, variado. é, oi, tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo? Tá. A gente Segue começou aí. na Unipampa com 3 sessões tutoriais na semana. Isso foi Quanto? diminuindo, diminuindo. Quando eu saio de lá, era uma sessão tutorial. E o PBL perdeu espaço para aula teórica, para outras atividades. Eu queria saber desse desenho. Qual é o desenho ideal? Assim, você falou em 7 semanas para um módulo. Um semestre nosso tem 15 semanas. Como que a gente distribui essa carga horária? Foi um pouco essa a minha pergunta. E eu tinha uma pergunta sobre a resistência, mas você já falou lá no início. Então, é um pouco sobre como distribui mesmo no Gente, período de formação. a distribuição do tempo, na minha experiência, tá? Que é o EL, a experiência do tempo é conforme a quantidade de objetivos que precisa delimitar. Nós não temos um tempo fixo
O módulo de maior duração era 7 semanas, que era o módulo de dor abdominal, porque a gente tinha pediatria, cirurgia geral, anestésio, a gente tinha vários temas, mas o módulo variava 5, 6 ou 7 semanas. Aí a gente adequava mais ou menos isso. É importante selecionar o conteúdo que vai ser discutido mesmo, porque você usa mais tempo para discutir, para fazer um tutorial. E acho que três discussões na semana não dá, porque o aluno precisa estudar para todas essas. Então, selecionar o que vai ser discutido no tutorial de maneira adequada, seguindo a metodologia, e o que vai ser colocado ao lado para discussão de assuntos complementares. Para mim, quando você constrói um currículo PBL, os temas mais importantes são da metodologia ativa, são do tutorial. Normalmente, a gente abre um problema, tipo, no começo da semana, fecha no meio da semana, abre outro problema e fecha no outro, tá? O aprendizado que eles têm nas metodologias ativas é muito maior, é mais trabalhoso, tanto para o estudante quanto para o professor. Então, há uma tendência de substituir os tutoriais por aula teórica. Todo mundo fica feliz, o aluno finge que aprendeu, o professor finge que estudou. Mas volta a colocar, a retenção de conhecimento na aula teórica, gente, você tem que ser muito bom para reter 10 a 15%, que a média é 5%. Agora, se a aula teórica é bem feita, dialogada, conversada, você melhora para 15, mas de jeito nenhum ele sai da aula teórica com o mesmo aprendizado que ele teve no tutorial. Então, a seleção de informações é muito importante. Então, há um progressivo adaptação de conveniência no método. Então, põe mais gente, aí já põe estudante para tutorar. Então, tem coisas assim, que aí a gente perde, não é mais PBL, pode ser qualquer outra coisa, mas não é mais PBL, tá? Como Pessoal, que são as atividades? A gente tem, normalmente, uma ou duas aulas teóricas, nos 8 períodos. 2 são tutoriais, 2 aulas teóricas, o resto distribui aula prática e ambulatório. pessoal, eu vou passar agora para a Viviane, depois para o José Rogério. Aí eu vou pedir desculpa para vocês, mas a gente encerra as inscrições, visto adiantado da hora, tá? Se alguém tiver mais alguma consideração ou pergunta a fazer, pode fazer no chat, que aí no final eu faço um apanhado e a gente encerra a nossa discussão de hoje. Vamos lá, Viviane. Aliás, prazer em revê-la, Viviane. Seja bem-vinda à Regional Centro-Oeste também. Muito obrigada. Aqui, Evelyn, é uma coisa eu quero, porque eu cheguei atrasada, eu não sei como que você falou logo no princípio. Porque uma coisa que eu fazia aqui, os alunos, eles sabiam sobre qual que era o tema. E me falaram que os alunos não tinham que saber qual que era o tema. Mas eu tenho cronograma, então quer dizer, mesmo que eu não falar, Sabe, eles têm o eles cronograma sabem. de qualquer jeito. Sim, sim. Não, gente, eles têm o cronograma, a Eu gente tem não a estava lista da pecando, bibliografia. eu não estava pecando nisso, não, né? Não, às vezes as pessoas põem até o nome do problema, é o nome da doença. Mas a questão mais importante é que se você valoriza os passos, no brainstorming não adianta ele saber o assunto, ele tem que fazer a integração das informações prévias com as informações que ele quer saber, ele tem que explicar o problema. Por isso a questão de construir um problema bem construído. Gente, problema não é para definir o que ele vai estudar. Acho que isso é importante. O problema é para estimular a revisão dos conhecimentos prévios, para definir o que ele não sabe, estimular que ele vá procurar e traga a informação. Essa é a base da metodologia. Uhum, tá. Porque se for para trazer conhecimento prévio, você não precisa gastar 2 horas de tutorial, você dá a lista dos objetivos, ele vai estudar. Tá, Aí, joia. aí faz TBL, faz coisa, mas não faz. Tá. Falar que eu estava José, Rogério, diga lá. Obrigada. Oi, professora, boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite aos colegas. Professora, eu sou da Universidade Federal do Pará, aqui e a gente está no campus de Altamira, que é bem na região Xingu, bem no meio da Amazônia mesmo. E, professora, e a gente tem o método PBL, estamos aplicando, e uma dúvida que eu tenho é sobre a avaliação interpares. Eu sei que é muita coisa e tal, mas a senhora poderia explicar assim, de uma forma bem objetiva, direta, o como realizar, estimular os alunos a fazerem
essa avaliação, porque eu já fiz, eu já faço, mas eu não sei se é a forma correta, sabe? Às vezes o colega fica temeroso em, Hum, em avaliar o outro, né? E eu sempre digo que a questão nunca é pessoal, mas sempre em torno do que foi apresentado naquele fechamento em si, né? Era isso, professor. Obrigado. o que a gente precisa, o que funcionou muito bem para nós na UEL foi quando a gente diminuiu a nota da avaliação interpares. Quando você tira esse fator nota, esse fator somativo, eles são muito mais sinceros para colocar as avaliações que eles fazem. E se a gente os ensina a fazer feedbacks adequados, focados no comportamento e não na qualidade, melhora bastante. Só que, por exemplo, hoje nós vamos discutir na avaliação interpares como foi a participação em relação ao respeito ao do que o outro está colocando. Ah, você foi bem, você não foi, você pode melhorar, vocês perceberam que é tal, o que que vocês estão percebendo aí? Acho que a questão é criar um ambiente de segurança onde a avaliação seja uma coisa formativa, que estimule o estudante a encontrar a característica mais adequada. Mas, gente, volta a colocar, a avaliação é igual para todas as coisas. Primeiro, estabeleça o objetivo. Qual é o objetivo que você quer naquela fase do tutorial? Segundo, divulgue esse objetivo. Ó, eu quero no tutorial, na fase de abertura, que você faça isso, isso, isso. Por isso é importante a Mirella compartilhar as pistas de aproximação lá. Se você olhar essa tabelinha de coisas que você tinha que fazer, o que você fez bem? O que você pode fazer melhor? Porque a gente pode melhorar. Eu acho que essa visão não somativa melhora muito, porque todo mundo quer dar 10, porque daí melhora a nota, né? A gente Sim, falava, a avaliação do tutorial valia 4, o professor dava 4, ele precisava tirar 2,6 na prova teórica para passar. Então, acho que a gente entendi, precisa professor. frisar isso bem. Entendi. Não sei Muito se obrigado. ajudei, Rogério. Ajudou, sim. Não sei se é a mesma coisa para todo mundo, tá? Ou os estudantes de vocês são bons e dão notas justas, né? Até aprender a dar nota justa, eu acho que a gente talvez tenha que dar uma chance para eles de não fazer isso como somativo. Mas o professor tem que dar nota, tem que ser, o do professor é somativo, Evelyn, baseado nos critérios definidos. uma última questão que Mas eu só apareceu aqui do queria nosso chat. perguntar, assim, alguma sugestão para um próximo encontro? Foi bom para vocês? Eu corri demais, divaguei de menos, sei lá, a gente sempre tem que me ajudar. E é a mesma coisa, sempre tem que fazer uma coisa boa e uma coisa para melhorar. Evelyn, quando eu precisar aqui, quando eu começar aqui, eu vou te alugar, hein, Evelyn? Eu vou pedir você para me ajudar aqui, viu? Eu gosto, gente, eu adoro falar sobre isso. E compartilhar com o professor que está criando os médicos que vão cuidar da gente, é tudo de bom, né, gente? Poxa. Tudo de bom. Evelyn, tem uma última pergunta aqui no nosso chat, do Denis Sugita. Ele Sim, pergunta se existe uma periodicidade ideal para ideal renovação para renovar dos temas. Ó, a teoria diz que você precisa mudar 40% a cada 2 anos. Eu não sei se isso funciona muito bem, mas eu acho que a gente tem que mudar pelo menos, olha, eu acho que a gente tem que mudar pelo menos vamos dizer, uns 30% de problemas precisam ser mudados a cada ano. Escolhe os piorzinhos, né, gente? Porque tem problema ruinzinho, cheio de defeito. Vamos trocar esses aí. Muda o cenário, não precisa mudar tudo ele se ele está dando certo, mas muda o cenário, muda o personagem, muda o foco. É fácil, né? Acho que é tranquilo. Bom, gente, então a gente vai encerrando essa nossa conversa de hoje. Novamente, Evelyn, incrível a sua participação. A gente teve aqui um número de mais de 40 pessoas que entraram e que participaram sincronamente da nossa reunião em momentos diversos. Saímos todos com algumas dúvidas, mas com muitas informações, motivados, sabendo que é possível inovar no ensino, né? Lembrando a todos que o nosso próximo encontro no âmbito do projeto Xixá é para discutir diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade no contexto do ensino superior. A nossa convidada é a professora doutora Sinara Polonzardo, foi diretora de acessibilidade da UNB, coordenadora geral da articulação da política de inclusão dos sistemas de ensino do MEC e coordenadora geral da educação e direitos humanos da Presidência da República. A professora Sinara Zardo
vai estar conosco dia 5 de novembro, às 14 horas, que é o horário que ela disponibilizou dentro da agenda dela para ter esse diálogo conosco. A ideia é que seja dessa maneira, ela vai falar sobre as leis, sobre políticas, sobre diretrizes, sobre os avanços, e vai ter um momento para a gente discutir com ela, com toda a sua experiência, inclusive como fundadora do Núcleo de Diversidade, Inclusão e Acessibilidade da Universidade de Brasília, tá? A gente aguarda vocês lá também e, Evelyn, obrigado, tá? E obrigado a todos, a todas, boa noite. Baronesa, obrigada por ter estendido o convite para o nosso grupo, tá, querido? Pronto, nossos colegas de Minas Gerais, do Pará, do Norte, do Evelyn, muito Sudeste, obrigada, querida! Amei também, rever vocês, Ficha de Videla, também Viviane, estão convidados para a conversa Leonardo, assinada, tá? Depois eu parabéns. passo para vocês o link. Obrigado, Evelyn. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Beijo, até mais, gente. beijo.